Yogi Tsuritsuma! Rapaziada, a gente não consegue acertar todas, né? A gente não consegue acertar todas. Ontem eu comi bola, tava preocupado bastante com a live de Lord of Mysteries e eu acabei esquecendo de observar que na verdade não era inversões para o capítulo 1172, mas sim para o capítulo 1171. Então, o vídeo de ontem já fica para semana que vem, porque basicamente a trama não vai mudar. Então, a gente dá um passo para trás, e vamos falar então sobre as inversões do capítulo 1171 agora, depois da vinheta. Bom, no vídeo de ontem a gente já falou que o flashback provavelmente acaba no capítulo 1172. Então tem muitas coisas interessantes ainda pra gente ver no flashback envolvendo o capítulo 71. O primeiro ponto que nós temos aqui é o título do capítulo 71, que é Os Senhores de Todas as Criações. É interessante, né? Porque esse é o título que o Doflamingo, não só o Doflamingo, mas também o Lute vai dar para os Tenryubitos, que são os Senhores de Todas as Criações. É engraçado que no capítulo 71 o Oda faz uma referência ao Arlong e também ali aqueles que são mais fortes podem ser chamados de deuses. É uma referência aqui bem legal. Nós então temos a chegada do Bug na ilha do Kumate, né, da tribo Kumate, e com o Bug se aproximando ali do seu corpo, ele consegue controlá-lo e derrotar todos os canibais, né, todos os nativos canibais deste lugar. Lembrando que nativos canibais, eles estavam cozinhando ali a tripulação do Bug. Eles são o quê? São bucaneiros, né? Eles estavam meio que, podemos chamar assim, bucanizando ali as carnes. Estavam cozinhando, estavam... quando você fazia uma espécie ali de churrasco com digamos assim, com lenha. A base de um bucaneiro é exatamente isso, né? Você fazer um churrasco com um cruzamento de lenha e fazer um cozimento ali basicamente ali com lenha também. E aí temos essa chegada do Bug na capa do capítulo 71. Nós então temos uma fala da Nojiko aqui sobre a Nami, explicando para o Usopp sobre o contexto dela na Vila Kokoyashi, que é que o próprio Usopp, ele pensa que a Nami pertencia àquela vila e ela havia traído aquela vila para viver com o Arlong, só que todo mundo da vila já sabia que a Nami estava fazendo isso apenas para libertar a vila, e as pessoas da vila chamam ela de bruxa. É interessante que eu não tinha memória de que a Nami era chamada de bruxa na vila dela. E logo, quem usa um grimório de uma bruxa, ou parece ser um poder de uma bruxa em One Piece? E Musama. Será que a teoria de Nerona Nami ainda está de pé? Será que essa teoria ainda está de pé? É um bom ponto aqui, hein? Bom, temos então a fala aqui do Arlong para o Zoro de que os homens peixes são deuses, né? Ele tá tentando criar ali um artifício, um argumento de que como os homens peixes são mais fortes do que os homens naturalmente, logo eles são deuses. Então a gente tem uma referência completa a isso durante toda a saga. E o mais interessante é que o portão de Arlong Park é simplesmente uma carpa tentando se tornar um dragão. É como se fosse ali uma carpa tentando se tornar um dragão. E depois, lá, quando eles estão escalando a Red Line, através ali do Mary, nós observamos uma carpa se transformando em um dragão. Isso é uma figura clara de alguém que está embaixo, chegando até na parte de cima. É a velha e boa frase do que o oprimido quer se tornar o opressor. Como os tritões são sempre oprimidos ali pelos Tenryubitos lá em Sabaody, o Arlong queria fazer a mesma coisa agora no East Blue, né? Ele fala que iria dominar todas as vilas do East Blue. E nós então temos a chegada ali do Genzo com o Arlong indo visitar a vila. O Arlong acaba dizendo que não é muito legal ter armas na vila, e aí ele fala que ele gosta de colecionar armas. Ele tinha uma espada, eu acredito que sejam as espadas do Zoro, né? Se não me falha a memória, me corrijam aqui nos comentários se eu estiver errado. Mas de fato, nós temos aqui essa construção sobre armas, sobre essa base de que lá em Elbaf o rei Harold não queria mais
que o povo de Elbaf fosse conhecido como guerreiros. Eles queriam mais focar na parte da educação e se relacionar com as demais nações. Só que aqui a gente pode observar que a Vila Cocoyasi é uma vila que ficou completamente desarmada. Então automaticamente ficou à mercê do Arlong. Então o que é dito na trama é que precisa haver o equilíbrio. Precisa haver o equilíbrio para que se possa se defender, para que os moradores, os cidadãos consigam se defender caso haja uma intervenção externa, caso exista uma intervenção externa. Então é bem interessante que o Oda vai colocando essas tramas de forma muito repetida na sua história para dar uma ênfase de que é necessário dar ao povo uma chance de se defender contra os inimigos que tentam invadir ali o seu território. E é um fato muito lógico que ele acaba refletindo isso em Elbaf também. Uma nação que pode se tornar, que era extremamente poderosa, de uma geração para outra pode se tornar uma geração completamente ali fraca, se não tiver ninguém que consiga protegê-lo. E o importante para esse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos vídeos. Nós temos a nossa meta de 200 mil inscritos este ano, então chega junto pra gente cumprir aqui o nosso acordão. É claro que você pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypar e fazer parte aqui da nossa tripulação. Você conseguindo atingir o valor aqui de R$50 contribuído, pode ser tanto ali de valores acumulados quanto também de valor único. Você pode escolher um lugar na nossa tripulação e ficar acreditado nos nossos vídeos através do seu apoio. Vamos lá, vamos para o capítulo 171, Koza, líder da rebelião. Esse é um capítulo bem peculiar na relação do Koza, que talvez esse sentido de se rebelar não seja apenas de se rebelar de forma assim muito clara para o Loki, mas sim que aquilo que ele vai fazer de não se tornar o rei de Elbaf é um ato de rebelião contra aquele que estava, na verdade, contra aquele que está no controle do governo mundial. Nós então temos a união entre marinha e pirataria para ali a base do poder do amor, né? Vocês ficam ali me criticando, me zoando, e eu entro na linha também. A Hina faz tanto o Jungle quanto também o Full Buddy se apaixonar por ela e fazer parte ali de sua tripulação, né? Sua tripulação na marinha. Temos então a conversa do Koza com o Rei Cobra, ele falando que ele quer ali o pó da chuva para fazer chover, e o Rei Cobra fala que não deve ser usado. Ele sabe que o Rei Cobra possui o pó da chuva, mas ele sabe também que se o pó da chuva for usado, a chuva vai sair de um lugar e entrar em outro, e isso vai prejudicar o ciclo natural das coisas. E então o Koza fala: eu voltarei aqui e pegarei a chuva de você. É muito interessante parar para pensar que aquele que tem o controle sobre a chuva é aquele que está sentado no trono. E é intrigante parar para pensar que essa ameaça do Koza parece bastante a ameaça do Shebek para Imusama, né? De que eu vou voltar aqui e vou tomar o trono de você. Eu vou sentar no trono do mundo. Chega a ser algo intrigante, né? Você parar pra pensar sobre essa comparação. De mesmo fato, a gente pode observar que o Loki, ele é esse ser que herdou a vontade do Shebek. Então, talvez essa forma do próprio Loki de não se tornar rei de Elbaf é uma maneira de se rebelar, se tornar o líder dessa rebelião contra Imusama. E não é à toa que ele é colocado como alguém que vai trazer o Ragnarok. Nós então temos ali o Bonchan transvestido, né, de Rei Cobra, né, meio que tipo assim, passando a imagem de Rei Cobra e pedindo pra destruir toda a vila, né? Passando ali pra destruir toda a vila, o que acaba criando ainda mais terror, ainda mais aflição para a população de Alabasta no meio de toda aquela guerra. E a gente tem essa comparação, né? Porque o Loki provavelmente é aquele personagem que vai agir como... A gente já sabe, né? Ele tava mentindo esse tempo todo. Então ele vai falar pro povo de Elbaf que ele matou o seu pai e acabou. Que ele simplesmente é um regicida e é isso. E aí ele vai sair pro mar e a gente vai observar durante toda essa jornada. E depois o Shanks traz ele de volta, né? O Shanks acaba trazendo ele de volta e é consagrado ali a um Yonkou. O fato é que o Loki está mentindo, da mesma forma como o Bonchan está mentindo aqui para a população de Alabasta. Então ele vai provavelmente atacar algum território. O Loki provavelmente vai atacar algum território e desta forma ele vai sair pro mar
pra meio que sair ali no sentido de ter o perseguido. Capítulo 711, nós temos então as aventuras no país dos anões. Tem uma referência, né, um paralelo completamente assim... oposto, acho que dá pra chamar assim de completamente oposto, porque nós estamos na Terra dos Gigantes e no capítulo 711, as aventuras no país dos anões. Temos ali Nick Robin sendo abordada ali pelos Tontatás, e aqui fala, né, sobre o gigante acordou. Talvez seja algo relacionado ao rei Harold, fazendo ou dando as últimas palavras ali para o Loki, ou o Jarl, ele simplesmente desmaiando enquanto tentava absorver as palavras ali do Loki. Talvez o Jarl ele desmaie com a espada na cabeça, o Gaban fique quieto, o Shanks ele vai embora e o Loki decide agir ali como alguém que acabou matando seu pai de forma proposital, tanto seu pai quanto também os guerreiros ali do castelo de Elbaf. É muito interessante isso porque tanto os Tontatás quanto também os gigantes, eles são inocentes demais. Eu acho que é uma classificação da raça deles, né? Olha essa descrição. Qualquer um que vê nossa tribo Tontatá nunca mais pode partir. Mas é verdade. A Robin falando, né? Mas é verdade, né? Tipo, que ela não vai fazer nenhum mal pra eles. Se está dizendo a verdade, então não tem problema. Tipo, eles já aceitam ela como uma amiga de forma muito fácil, coisa que os humanos não possuem. Essa, digamos, essa inocência dos gigantes e essa inocência dos Tontatás, os humanos não possuem. E é interessante ver isso, que a Robin até mesmo fala, caraca, mas eles já aceitaram que eu sou boazinha? Que eu tô do lado deles, e todo mundo começa a festejar e tal. E isso é um ponto muito importante, né? Porque é uma questão de que a Robin é aliada ao Usopp. Eles falam pra não fazer mal a ela, porque ela é aliada ao herói. E por que isso é importante? Porque o Usopp é o herói, e isso impede a Robin de ser ferida, né? De até mesmo ser atacada. E desta forma, o que se revela posteriormente, que o Usopp falou que ele é um descendente do Nolan. É um ponto interessante porque o Usopp ele é colocado como um herói, o Nolan também é colocado como um herói, o Loki também é um herói, mas o que conecta esses três personagens? A mentira. A gente já trouxe um vídeo aqui muito específico sobre como o Usopp tem muitos e muitos paralelos com o Loki. E o Nolan também. Só que diferente ali do Loki e do Usopp que mentem por vontade própria, o Nolan não estava mentindo, mas ele recebeu o título de o grande mentiroso. E o Usopp tem essa característica ali de ser um descendente do Nolan mediante aos Tontatás. Nós então temos essa referência aos Tontatás, né, meio que tipo interagindo com o Zoro. Eu acho interessante porque a animação de Dressrosa pra mim é uma das piores animações que eu já pude acompanhar, é terrível. Só que o mangá é muito engraçado, cara. O mangá é muito engraçado e é um dos melhores arcos em termos de ser engraçado assim, né? O Oda tava realmente ali frenético em criar piadas nessa trama. E um dos pontos mais principais aqui é a força de um Tontatá. É completamente desproporcional ao tamanho do seu corpo, o que reforça mais uma vez a teoria de que o Usopp ele seja um híbrido de Tontatá. E eu não duvidaria que o Usopp seja também híbrido de Tontatá com gigantes. O Oda vem enfatizando isso nos últimos SBS, falando, explicando sobre as linhagens relacionadas à miscigenação das raças em One Piece. Então, nós temos a revelação ali para o Lau, de que o Doflamingo nunca saiu dos Shichibukai e ele estava vindo atrás dele. Mesmo se você devolver Caesar, ele não vai cumprir a parte dele do trato. Ele só brincou com a gente desde o começo, não estou entendendo nada do que você está falando. Aí o Sanji fala, eu explico depois, saia dessa ilha agora mesmo. E ele tá falando pra sair, mas não dá mais tempo, né? Porque tanto o Fujitora quanto também o Doflamingo já estão chegando na ilha onde eles estavam, para fazer a troca ali pelo Caesar. E a mesma forma como está prestes, na verdade, como o próprio Harold foi enganado por Imu-sama. Capítulo 721, Rebeca e o Senhor Soldado. É um dos melhores capítulos que nós temos também de One Piece e referenciando de forma completa ali ao Loki, né? A história da Rebeca
é uma completa referência também ali ao Loki. Aí a Rebecca fala: desde o dia que perdi minha mãe, que era a única pessoa da minha família, foi o senhor soldado que me acolheu. Pra mim, ele é como se fosse o meu pai, né? Mal sabia ela que ele era mesmo o seu pai. Nós então temos ali a mãe da Rebecca vendo toda essa manipulação, essa destruição. Ó, o que aconteceu com o rei? Por favor, pare. O exército do Reino Rico colocou fogo na vila. Capítulo 171, o exército do rei Cobra coloca fogo na vila. Capítulo 72, o Arlong coloca terror na vila. Capítulo 721, nós temos então o rei Rico colocando fogo na vila. E é muito interessante porque todos esses paralelos que vai acontecendo na trama de One Piece se conecta. Tem muita gente que fala: ah, One Piece só repete plot. Não, o Oda ele faz essa repetição de plot porque lá na frente isso vai fazer sentido. Lá no Século Perdido a gente vai observar que a história ela sempre se repete. Só o que muda são os personagens. Basicamente é o contexto da nossa humanidade. A nossa humanidade sempre é levada nesse sentido. A história tende-se sempre a se tornar cíclica, mas a única coisa que muda são os personagens. Então nós temos a Rebecca fugindo ali com a sua mãe e vivendo nas Cidades das Flores, se eu não me engano, lá em Dressrosa. Nós então temos ali a morte da mãe da Rebecca, o soldado, né, que vem ali cuidar da personagem, começa a explicar o que aconteceu. Você sabe que um novo rei veio para este país. Nós sabemos que Doflamingo é um hint character de Imu. O novo rei está tentando capturar todas as pessoas que eram do antigo regime. Você tem o sangue da sua mãe, então ele quer capturar você também. Ou seja, Imu veio para Elbaf para capturar o Loki, para querer o Loki no seu exército. E esse é um ponto bem crucial para marcar essa forma definitiva do que os próximos capítulos vão ecoar na trama de One Piece. E nós então temos a Rebecca indo até ali o Coliseu. Ela tá indo com o Coliseu carregando um escudo do Sol. Esse escudo é muito claro que é referência ao Sol de Nika. Ela tava carregando ali o escudo, mais uma referência. Talvez esse seja o verdadeiro símbolo de Dressrosa, né? O símbolo do Sol. E então a Rebecca chega ali no Coliseu, todo mundo começa a vaiar ela, todo mundo começa a xingar ela por causa da sua descendência. E dessa forma o Luffy fica indignado. Da mesma forma o Loki vai se passar por alguém maligno, por alguém cruel, porque ele vai dizer que matou o seu pai com as suas próprias mãos, porque ele quis, por causa do trono, por causa do reinado, e tudo a gente sabe que é uma grande mentira. Tá ligado ali ao ponto de ser o grande herói, que é o título do capítulo 1071. Capítulo 1071, nós temos a investida do herói, que é no caso ali uma referência tanto ao Kuma quanto também ao Garp. Nós então temos a chegada ali, a defesa do Zoro perante aos poderes do Kako. Talvez, posso dizer aqui que o flashback possa vir a acabar no capítulo 1171. Não sei dizer. Se for para apostar mesmo, eu ainda permaneço no capítulo 1172 por causa lá da cena da Stance que a gente comentou ontem. Mas ainda assim, essa aparição do Zoro defendendo um ataque do Kako pode ser uma ligação de que o Zoro está chegando já lá na Terra do Sol, né? Que é a ligação, é o paraíso do Sol ali, onde os gigantes normais eles vivem. Não sei, talvez seja realmente uma ideia interessante, ou pelo menos um personagem esteja acordando. Talvez pode ser a representação do Jaro acordando e ele ouvindo que o Loki já fugiu, já saiu de Elbaf, né? Acabou saindo de Elbaf e colocou-se como o grande culpado e não revelou que o Harold era realmente ali alguém que matou, dizimou os seus próprios soldados. Temos então Kid. Talvez isso seja uma pista de que nos próximos capítulos Kid venha a aparecer. Kid tá por ali, né? Tá por ali, em algum ponto do mar de Elbaf. Então, algum ponto do mar de Elbaf, mas o Kid tá aqui. E nós então temos a chegada ali do Garp. No final do capítulo 1071, nós temos a chegada do herói, né? O título do capítulo se referenciando ao Garp. Também é um título que pode se referenciar ao Kuma, porque é quando o Kuma bate a cabeça lá na Red Line, né? No pé de Mary Jose. E o Garp chegando ali, né? É muito bom, que eu sempre lembro daquele meme, né? Do Kizaru indo com mais de 30 navios, mais de 30 mil soldados pra cercar Egghead, pra confrontar o Luffy, vários Gorosei, vários Aralha 4. E aí o Garp chega e fala: vamos, Helmepo, vamos, Ibari,
só nós três damos conta de resgatar ali o Kobe de um território de um Yonkou. Garp é sensacional, né? Um dos melhores personagens, com toda certeza, de One Piece. Bom, essas são as minhas apostas. Com toda certeza, a partir do capítulo 1171, Lock será odiado ali pelo território de Elbaf. E ficamos aí na questão. Será que o capítulo... Na verdade, será que os flashbacks, eles acabam agora? Eles vão acabar só no 1172? Tem algumas referências aqui. A chegada do herói talvez seja uma ligação do que o Luffy tá começando, vai partir em direção ali pra lutar contra Imusama. É uma referência ali de avô para neto? Não sei, mas tem um ponto aqui e eu acho que é interessante, né? Pelo menos uma coisa eu posso ter certeza deste capítulo é que o Lock vai passar a ser odiado a partir dele.